Pois é, cara, vamos abrir a carteira. 2025 foi o início de um novo ciclo para minha carteira de investimentos. Durante o ano eu coloquei quase R$ 23.000 do meu próprio bolso, recebi mais de R$ 600 em proventos e ainda tive pouco mais de R$ 1.000 de lucro realizado em vendas. Só que, olhando apenas as posições que estavam abertas no final do ano, a carteira terminou com uma perda não realizada de 1,47%. Então esse número aqui sozinho não conta exatamente como foi esse período. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como essa carteira foi construída durante 2025 e como ela terminou o exercício. Quanto eu realmente coloquei na carteira? Começando pelo dinheiro que saiu do meu bolso, em 2025 eu fiz R$ 22.979,66 em aportes. Foram realizados aporte em 10 dos 12 meses do ano, sem nenhuma retirada da conta de investimentos. A média mensal ficou em aproximadamente R$ 1.915, mas ela varia bastante porque eu não faço aportes exatamente iguais todos os meses. O maior foi em junho, quando entraram cerca de R$ 6.445. E aqui dá para visualizar, nesse gráfico, melhor como o capital foi entrando ao longo do ano. Março e abril ficaram praticamente parados e depois a carteira começou a crescer bem mais rápido, como é possível visualizar também nesse aporte acumulado do contexto. Como a carteira foi sendo formada durante o ano? Essa tela resume bem de onde veio a formação da carteira. Dos quase R$ 23.000 em aportes, eu também tive R$ 610,44 em proventos confirmados e R$ 1.020,23 em resultado líquido de vendas. Somando esses dois valores, o sistema registra R$ 1.630,67 de formação própria da carteira no período. Isso não quer dizer rentabilidade total da carteira. Aqui eu estou separando apenas dinheiro que veio de proventos e resultado realizado das operações. O grosso da construção, obviamente, veio do próprio aporte, como é possível ver nessa linha azul, que é o aporte acumulado, verde são os proventos e amarelo o resultado líquido acumulado de venda de ações. E aqui é a contribuição mensal da carteira. Dá para ver que junho foi o mês mais forte. E como o patrimônio evoluiu durante o ano? Especificamente, a formação da minha carteira em 2025 foi focada no mercado de ações brasileiras. E aqui eu acho que fica mais interessante olhar o caminho e não apenas dezembro. Essa linha azul representa o custo histórico das posições e a verde o valor de mercado conhecido em cada fechamento mensal. A carteira começa muito pequena e vai ganhando escala principalmente a partir de maio e junho. Também dá para perceber que houve períodos em que o valor de mercado ficou acima do custo e outros em que ficou abaixo. O momento mais negativo aconteceu no meio do ano, depois houve recuperação da carteira e ela chegou novamente ao positivo em novembro. Terminou dezembro um pouco abaixo do custo. Por isso a fotografia final foi essa perda não realizada de R$ 362,11 ou menos 1,47%. E como terminou a carteira em 2025, especificamente a minha carteira de ações da B3, que era o foco dos meus investimentos naquele ano. O custo histórico das posições abertas era de R$ 24.634,49 e o valor de mercado era de aproximadamente R$ 24.272. E eu fiquei com 9 ativos, 9 ações abertas no final do exercício. Isso também inclui compras, recompras dos mesmos ativos. Às vezes eu vendia um pouco em cima e comprava um pouco mais abaixo. E aqui aparece uma característica muito evidente da minha carteira, que era a concentração. Banco do Brasil representava aproximadamente 49% da carteira, BB Seguridade quase 30%. E quando eu olho a distribuição da carteira por setor, isso fica ainda mais claro. Quase 88% da carteira estava no setor financeiro.
Hoje eu consigo olhar para isso com muito mais clareza porque o sistema mostra a fotografia histórica exatamente como era naquele fechamento. E nem sempre a ação que mais subiu é a que mais influencia no resultado. Essa tela mostra uma coisa interessante. A maior rentabilidade percentual da carteira era CPFL Energia, CPFE3, com aproximadamente 38% de ganho não realizado. Mali Metal Leve, Leve 3 e Vale 3 também estavam acima de 16% de rentabilidade. Só que essas posições eram pequenas, como é possível visualizar nesse gráfico da esquerda da distribuição histórica pelo valor de mercado. Aqui está Vale, aqui está CPFE e aqui está Leve. Enquanto isso, o Banco do Brasil era praticamente metade da carteira, cerca de 49%, e terminou o exercício com cerca de 6% de perda não realizada. Então, simplesmente contar quantas ações estavam positivas ou negativas não explica o resultado da carteira. O peso de cada posição faz muita diferença e naquele fechamento não havia balanceamento, porque eu ainda estava construindo essas posições. Quanto aos proventos de 2025, além da valorização ou desvalorização das posições, durante o ano eu recebi R$ 610,44 líquido em proventos, foram 34 lançamentos pago por 11 ações. Banco do Brasil foi o maior pagador, com aproximadamente R$ 223. Depois vieram BB Seguridade, com cerca de R$ 161, e Caixa Seguridade, com aproximadamente R$ 120. Esses três concentraram boa parte do que eu recebi durante o ano. E os pagamentos também não ocorreram de forma uniforme. Agosto foi o melhor mês de proventos de 2025. E aqui também eu tenho um líquido acumulado do período. Eu também fiz vendas durante o ano e essas vendas geraram resultados positivos. Foram 15 vendas de ações, totalizando cerca de R$ 10.452 vendidos. O resultado realizado dessas operações foi de R$ 1.020,23, com rentabilidade total de aproximadamente 10%. E nenhuma dessas vendas foram realizadas com prejuízo. Os maiores resultados vieram principalmente de Itaúsa e Caixa Seguridade. Itaúsa gerou aproximadamente R$ 475 de lucro realizado e Caixa Seguridade aproximadamente R$ 452. E esse lucro permaneceu na carteira. Também houve bonificação em ações no final de 2025. Eu recebi 2 unidades de KLBN4 Klabin, com custo atribuído ao total de R$ 25,89 pelas 2 unidades de ações. É um evento pequeno em valor, mas ele altera a quantidade e custo da posição e por isso também fica registrado no histórico da carteira. Então, resumindo 2025, eu aportei aproximadamente R$ 23 mil do meu próprio bolso, recebi R$ 610 em proventos, tive aproximadamente R$ 1.020 de lucro realizado em vendas e terminei o exercício com cerca de R$ 24.300 em ações, com uma perda não realizada de 1,47% nas posições que continuavam abertas. Foi também um ano em que a carteira terminou bastante concentrada, principalmente no setor financeiro. E é isso, a carteira continua. Eu convido você que assistiu para me acompanhar nessa jornada de investimentos. Abraço e até logo.